estudando a carta de Paulo aos Colossenses. O título da nossa série é Jesus acima de tudo. E por que Jesus acima de tudo? A superioridade, a supremacia, a excelência de Cristo é o tema dessa carta. O apóstolo Paulo quer enfatizar para a igreja que Jesus é tudo aquilo que ela precisa para a salvação, para a santificação. Então, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, nosso tema hoje é permanecendo em Cristo. Permanecendo em Cristo. Diz assim a Escritura: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, reconhecendo como único e suficiente Salvador, a gente se torna cristão. Não é isso? Depois de algo tão marcante, que é a nova vida em Cristo, o novo nascimento, inicia-se uma série de situações na nossa vida que a Bíblia chama de provações. Todo crente, naquele dia que entregou sua vida a Jesus, começa uma série de provações. Só que na vida do novo convertido, por exemplo, essas provações, elas muitas vezes se dão maior, uma pressão maior, uma perseguição maior, algumas pessoas com mais intensidade, outras com menos intensidade, mas muitas vezes o novo convertido ele tem desafios grandes na sua caminhada cristã. Por exemplo, algumas dificuldades na vida de um novo convertido. Pensamentos em conflito. Muitas vezes ele se sente confuso. Será que essa decisão que eu tomei é a decisão correta? Então a pessoa, num domingo à noite, a pessoa entregou a sua vida a Jesus. E foi aquela festa, né? Os irmãos cumprimentando. Parabéns, Deus te abençoe. Que coisa maravilhosa que você fez na sua vida. E a pessoa está se sentindo bem com aquela decisão. No outro dia, quando ela acorda, ela pensa: pai, será que o que eu fiz foi certo mesmo? Será que foi uma coisa boa? Muitas vezes acontece. Pensamentos em conflito. Existe uma cobrança por mudança na vida do novo convertido. As pessoas esperam que, assim que ela se converteu, as mudanças ocorram na vida dela, sejam simultâneas. E a gente sabe que não é assim. E muitas vezes, o novo convertido ele se sente pressionado pela cobrança das pessoas por uma mudança rápida, especialmente quando o novo convertido é alguém que saiu das drogas, que acabou de vir da bebida, né, do alcoolismo, enfim, dos vícios. E nós queremos que as mudanças ocorram de forma rápida, simultânea ao ato de levantar as mãos, vamos colocar assim, para a conversão. E acabamos pressionando a pessoa. Existe a pressão de familiares e amigos que não gostaram daquela decisão. Isso era mais comum no passado, né? Quando a pessoa deixava o catolicismo e se tornava protestante. Então, os católicos, o pai, a mãe, diziam: você traiu a nossa família, traiu a nossa linhagem, o nosso sangue azul, e virou crente, virou bode. Então, uma pressão grande por parte de família, de familiares e amigos. E, por causa disso, né, até o distanciamento das pessoas. Às vezes, pessoas que se convertem hoje, né, sentem um certo preconceito. A gente que é evangélico, a gente não é vitimista, mas tem preconceito contra o evangélico no mundo hoje? Tem demais. Certo? Então tem isso. O novo convertido, ele tem dificuldade em se entrosar muito nas igrejas. É uma dificuldade. E essa dificuldade de se entrosar, muitas vezes, é um problema que tem na igreja. Panelinhas, grupos, às vezes os irmãos já são em si mesmados. E aí chega um novo convertido na igreja, ninguém fala com ele, com ela, ninguém conversa,
ninguém sabe o zap. E aí o que acontece? Isolamento do novo convertido. Tem também, novos convertidos também têm dificuldades de entender as próprias tribulações. Porque muitas pessoas entendem o seguinte: quando eu entregar minha vida a Jesus, os problemas vão sumir, vão acabar. Mas muitas vezes isso não acontece. Então a pessoa entrega a sua vida a Jesus e tem problemas, tem tribulações. E muitas vezes o novo convertido tem dificuldade de entender essas tribulações. E essas são apenas algumas dificuldades que se enfrenta quando uma pessoa é um novo convertido. E muitos novos convertidos rapidamente se desviam por causa dessas dificuldades. Já no início da caminhada cristã, se desvia dos caminhos do Senhor. Mas a gente sabe também que no decorrer da vida cristã, todo mundo aqui já foi novo convertido. No decorrer da vida cristã, talvez você não tenha se desviado lá no início, mas se desviou depois. Ou enfrenta dificuldades hoje que faz você pensar em abandonar os caminhos do Senhor. Porque as dificuldades, elas existem e vão existir até a vinda de Cristo. Algumas pessoas perseveram na caminhada, permanecem. Outros desistem. Como é que nós podemos então, Natan, como é que nós podemos então permanecer no caminho sem se desviar dele? Como podemos permanecer no caminho sem se desviar do caminho? A resposta de Paulo é bem direta. Como receberam a Cristo, andem nele. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 6. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O convite de Paulo para nós é para que permaneçamos em Cristo. O foco de Paulo é nos mostrar que nós recebemos. Quem nós recebemos? Cristo, né? Justamente aquele que os falsos mestres tentavam diminuir na igreja de Colossos, né? Aquela seita que estava surgindo lá. Vocês lembram qual era o nome? A gente chama a heresia colossense. Por que a gente chama de heresia colossense? Porque era algo bem específico, embora não seja tão específico assim. Você entendeu o que eu quis dizer? Não? Peça orientação a Deus. Mas a heresia colossense, embora ela seja confusa, ela era específica porque era típica dos próprios colossenses ali daquela época. Você tem elementos do judaísmo, o legalismo, você tem elementos das superstições, do misticismo, que era próprio da região dos colossenses, dos frígios, e você tem elementos da filosofia grega. Tudo isso num balaio só. Então você tem coisas confusas, mas que é típico de um grupo só. Por isso que eu falei, é específico, mas é confuso. Mas enfim, é amplo, né? Então, os falsos mestres, eles tentavam diminuir a grandiosidade, a superioridade de Cristo. É óbvio que eles não diziam isso, eles não diziam Cristo não é superior. Eles não diziam claramente, nós negamos a Cristo, consideramos que Cristo não é suficiente. Eles não vão dizer isso. Aliás, você não vai ouvir uma testemunha de Jeová diminuindo declaradamente, muitas vezes, a pessoa de Jesus, embora eles digam, porém, Jesus não é Deus. Né? Aí explode toda a heresia. Então, a heresia colossense, aqueles homens que defendiam aquelas heresias, eles não negavam diretamente, com suas palavras, dizendo que Cristo não é suficiente, que Cristo é bom, Cristo é tudo, Cristo é maravilhoso, mas não é suficiente. Eles não diziam isso. Eles negavam isso ao dizer que era necessário mais coisas para que a salvação e a vida cristã se tornasse mais sólida. Então, a pessoa diz, eu entreguei a minha vida a Jesus, pela fé eu me tornei um cristão, pela fé eu fui justificado. Aí os mestres da heresia colossense diriam, coisa boa, só que faltam algumas coisas. Aí tome uma lista bem grandona. Falta seguir isso aqui, falta essa lei, falta você se vestir assim,
falta pentear o cabelo assim, falta você guardar o sábado, falta você seguir essa lei aqui, falta você comer essa comida aqui, deixar de comer essa outra. Cheio de restrições. Aí dizia, Cristo é suficiente. Mas tem uma série de coisas que você ainda precisa fazer para ter uma fé viva, sólida, para ser um cristão maduro e para que a salvação flua normalmente. Isso é o quê? Se não é negar a suficiência de Cristo. Isso é negar justamente a excelência de Cristo. Então, para eles, seria necessário seguir mistérios, a gente tem falado sobre isso, né? E ele vai falar mais aqui no capítulo 2. Era necessário seguir mistérios, um conhecimento especial, um conhecimento oculto, que não é para todo mundo. É necessário seguir algumas regras criadas por homens. É necessário cultuar anjos, que tinha isso, né? É necessário seguir visões de anjos, visões humanas. O pastor Samuel, que já veio aqui, pregou aqui, ele chama as visões que algumas pessoas dizem ter, ele chama de visagem, né? Visadas e a profecias de profetadas. Na prática, para aqueles homens, Cristo não era suficiente. E Paulo nos mostra, no entanto, que o evangelho que recebemos é o mesmo que deve direcionar nossas vidas para sempre. Aquele evangelho que nós ouvimos, que nós entregamos em que nós entregamos nossas vidas a Cristo, é o mesmo em que nós devemos andar, permanecer. Paulo diz, como receberam a Cristo, andem nele. Quem recebemos? A resposta é, quem recebemos? Cristo. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Essa expressão, como recebestes, está aqui no projetor. O termo receber é empregado no sentido de transmitir e preservar uma tradição. Geralmente a gente tem a ideia de que a tradição, às vezes tradições, ela tem mais a ver com costumes. Tradição, às vezes tem uma conotação ruim, para falar de uma tradição ruim, né? Um costume ruim, de um grupo, de uma religião, enfim. Só que a ideia de tradição aqui não é nesse sentido ruim, até porque Paulo vai justamente combater o legalismo dos judaizantes. Então, não é esse tipo de tradição que Paulo está falando aqui. Ele está falando, a tradição que ele fala é de um ensino que lhe foi transmitido e que ele transmitiu a outros que receberam. Certo? A ideia é o seguinte, o apóstolo Paulo recebeu uma tradição. De quem ele recebeu essa tradição? Este ensino. Ele diz várias vezes nas suas epístolas que recebeu do próprio Senhor. Então, foi transmitida por Cristo a Paulo, e Paulo fez o quê? Recebeu. Paulo agora faz o quê? Transmite aos outros, e o que é que os outros fazem? Recebem. Mas que tradição é essa? Não é um costume, não é uma regra, não é uma coisa cultural, mas se fala de um ensino claro de Jesus. Nós temos alguns exemplos até. Natan colocou aqui. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou abrir aqui bem rápido, tá? Eu espero que eu seja rápido. 1 Coríntios 11, versículo 2. Paulo diz assim, ó, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Paulo diz que tinha uma tradição e ele passava para as igrejas, especialmente aqui para a igreja de Corinto. Que tradição era essa? O Evangelho. Os ensinos do Evangelho. Não tinha a ver com costumes, sobre o corte do cabelo, o tamanho da roupa, o estilo da roupa, a maquiagem, o banco da igreja, se era acolchoado, se era... Não é esse tipo de tradição que a gente pensa. O estilo de música era o ensino do Evangelho. Certo? E a gente leu recentemente na ceia, né?
versículo 23, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Essa expressão, eu recebi e vos entreguei. O que é isso? Essa expressão de receber e transmitir, fala-se de uma tradição que lhe foi passada. E essa tradição foi passada pelo Senhor Jesus. E tem vários outros exemplos aí, várias outras passagens, e justamente são escritos do apóstolo Paulo, que fala de tradição nesses termos, do ensino do evangelho de Jesus que era passado para as próximas gerações, as próximas pessoas, os outros discípulos. Isso aqui tem um ponto muito importante aqui, né? Quando a gente fala de tradição, estamos falando de algo que é muitas vezes antigo, né? Uma coisa não vira tradição de um dia para o outro. Eu às vezes brinco aqui, né? Que o nosso culto de ação de graça, que a gente faz na quarta quinta-feira de novembro, virou tradição. Mas ainda não é uma tradição, porque é uma coisa de 6 anos. A tradição é uma coisa que talvez leva mais tempo, né, e tal. E vira uma tradição, aquela coisa que todo mundo faz, como nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças, o Natal aqui no mundo todo, são tradições. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo nos lembra aqui, ao falar de Cristo nesses termos, né? Como recebestes Cristo, e essa expressão relacionada a uma tradição, é que, primeiro, o ensino do Evangelho é algo antigo, é uma tradição antiga, e que a gente deve ter cuidado, eu até falei isso na semana passada, a gente deve ter cuidado com novidades. Tem pessoas que estão sempre procurando novidades. Acadêmicos de teologia gostam de uma novidade. Gostam de descobrir uma coisa nova. Temas novos. Doutrinas novas. Ideias novas. E, claro, que coisas assim, coisas que nos levam a estudar, a compreender mais, é sempre bom. Mas devemos ter cuidado para não sobrepujar a antiga doutrina do Evangelho, que é pura e simples. Cristo Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz por pecadores, ressuscitou ao 3º dia, e todo aquele que nele crê, recebe a vida eterna. Então a gente tem que ter muito cuidado com novidades. Uma novidade, que algumas pessoas que se dizem cristãs e afirmam, mas que nem sempre foi assim, é novidade. Um certo pastor, ele acredita que Jesus ressuscitou, mas não literalmente. Jesus ressuscitou de acordo com a impressão dos apóstolos. Eu creio na ressurreição de Jesus, ele diz. Jesus entregou sua vida e ele ressuscitou na eternidade. É bonito isso? Hã? Jesus morreu na cruz e ressuscitou na eternidade. Olha que lindo! Mas é uma novidade. Não é uma tradição cristã. Isso é uma negação da ressurreição literal de Jesus. Isso que Paulo diz. Como recebestes essa ideia de ser uma tradição, né? Assim como vocês receberam, permaneçam, andai nele. Então, tradição aqui não se trata de costumes, regras, mas um ensino que os colossenses receberam através de Epáfras, né? Epáfras recebeu o ensino de Paulo, foi transmitido a Epáfras por Paulo, Epáfras recebeu, e o que foi que Epáfras fez? Transmitiu aos colossenses. O ensino aqui era centrado em Cristo, porque Paulo diz, como recebestes a Cristo? Quando é que as pessoas recebem a Cristo? No momento da conversão. Quando ouvem o Evangelho, crê no Evangelho, recebem a Cristo. Quando nós cremos no Evangelho, nós não estamos crendo meramente em ideias de uma religião. Pode passar, Nathan? Acho que eu coloquei. Já está aqui. Quando cremos no Evangelho, nós não cremos meramente em ideias de uma religião. Quando cremos no Evangelho, recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, pessoalmente em nossas vidas, em nossos corações. Olha só, a linguagem da Bíblia não é que
Cristo está em você se você sentir. Você está sentindo isso agora? É Cristo. As coisas na Bíblia não é assim não, viu, irmãos? Não, agora eu sei que eu tenho Espírito, porque eu estou sentindo. As coisas na Bíblia não é assim não. Esse sensitismo aí, é assim que fala? Enfim, o povo que é sensitivo. Esse negócio de sentir as coisas. Agora eu estou sentindo uma coisa no meu coração, Cristo está em mim. Deixa eu dizer um segredo. Enganoso é o coração do homem. E corrupto, desesperadamente corrupto. Né? O coração engana. Rapaz, valeu. Aí a pessoa diz, mas eu estou sentindo tanto. Eu sinto muito, mas as coisas não é de sentir. As coisas é de ser. A Bíblia diz, se a Bíblia está dizendo que que no momento da conversão nós recebemos a Cristo, então o que acontece quando a gente é convertido? Recebe a Cristo. É uma coisa certa. Não é uma questão de você sentir. É igual a pessoa que diz assim, rapaz, eu não tenho sentido a presença de Deus, eu não tenho sentido Jesus. Eu vou para todo canto. Quando eu me converti, eu senti um arrepio, eu senti umas coisinhas. Mas hoje já está com 10 anos isso, já está com 10 anos que eu não sinto aquele arrepio, aquela coisa. Ui, eita, parece que Jesus passou aqui. Não tem? Não é assim. Não é assim. Por quê? Mateus 28:20, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não é uma questão de sentir Jesus. Ele está presente. É uma realidade. Jesus disse, estou convosco. Ponto final. Não é questão de, não, mas eu não, Jesus está comigo, mas eu não estou sentindo. Não, esqueça. Às vezes você não sente, tem várias razões. Porque você tem dúvidas, tem várias razões porque você não sente certas coisas, certas alegrias, tem várias razões. Mas não é verdade que Cristo não está presente na vida do crente, não é verdade. Porque no momento que cremos no Evangelho, nós recebemos a Cristo. Aqueles que depositam toda a sua confiança no Evangelho podem desfrutar de algo que os primeiros discípulos desfrutaram, a presença de Cristo. Jesus diz lá para a igreja, em Apocalipse 3:30, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso é uma certeza. Não é uma questão de sentir Jesus. A nossa nova vida em Cristo, nós recebemos a Cristo. Ele está em mim e eu nele. Ele é a videira e eu sou o ramo da videira. Uma segunda pergunta que a gente faz aqui é, em quem devemos andar? Cristo. No versículo 6, ele continua, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Andai nele. Então, assim andai nele, né? Aquela profissão de fé que a pessoa faz, inclusive no batismo, ela precisa ter uma continuidade na vida cristã. Por isso que Paulo diz que como eles receberam a Cristo, quer dizer, como eles aceitaram a mensagem e se tornaram cristãos, agora eles precisam andar naquela mensagem que eles receberam. Cristo Jesus. E Cristo é retratado como um caminho, uma rota. Ele diz, andai nele. Como é que anda em Jesus? Coitado, vai ser pisoteado. Se você pensa como as crianças, isso é bom ler a Bíblia com o pensamento das crianças, isso ajuda a entender muitas coisas. Mas como é que eu vou andar em Cristo? Eu não vou pisoteá-lo? Obviamente, andar em Cristo não tem a ver com andar sobre Cristo, mas sobre os seus ensinos, andar nos seus ensinos. Para que eu não seja levado por falsos ensinos, eu preciso permanecer no caminho que é Jesus. Uma coisa que Paulo fala aqui também, Cristo Jesus, o Senhor. Cristo Jesus, o Senhor. Um outro ponto que a gente deve enfatizar no texto aqui,
é o tema do senhorio de Cristo. Nós costumamos dizer que receber a Cristo é reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Mas a gente precisa também enfatizar que, ao receber Cristo, não recebemos apenas como Salvador de nossas vidas, mas também como Senhor de nossas vidas. Isso implica dizer que reconhecer a Cristo como Senhor, não sei se eu coloquei aqui, reconhecer a Cristo como Senhor é viver em completa submissão e obediência a Ele. O que acontece quando a pessoa aceita a Cristo como Salvador? Eu aceito que Ele perdoe meus pecados. Ótimo, todo mundo aceita. Por isso que quando a gente fala, você aceita Jesus? Eu aceito Jesus todo dia. Eu já ouvi isso várias vezes. Não, Ave Maria, se eu não aceitar Jesus, Ave Maria, pastor. Eu aceito Jesus todo dia. Ave Maria, se eu não aceitar. Mas não é isso, não é de aceitar Jesus como Salvador. É recebê-lo como Salvador e Senhor de nossas vidas. O senhorio de Cristo é importantíssimo aqui. Por isso que ele diz, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ele não é só o Salvador de nossas vidas, ele é o Senhor das nossas vidas. E, na prática, nós devemos viver isso em completa submissão e obediência a Cristo. O apóstolo Paulo ele usa 4 particípios aqui, no verso 7, para retratar o nosso andar em Cristo. Eu acho que todos aqui são metáforas. Você tem a palavra radicados, edificados, confirmados, e a palavra crescendo em ações de graça. Então, esses 4 particípios aqui retratam o nosso andar em Cristo. Vamos lá? Essa primeira expressão, nele radicados, é uma metáfora extraída da horticultura. Radicados lembra de quê? Raiz. Ao dizer nele radicados, Paulo está pensando numa árvore que faz raízes fortes descer no solo. Nessas condições, a árvore, fortemente enraizada, ela obtém melhor a água, os nutrientes para crescer de forma saudável. Não é interessante pensar que, quando a gente era criança, e às vezes até o adulto mesmo, sobe numa árvore e a árvore não cai, né? Algumas caem, né? Vai dar uma tristeza, né? Poxa, eu estou meio gordo. Mas você sobe na árvore e pensa, poxa, olha só, eu subi no pé de coco e o coqueiro nem balançou. Que legal. Como é que pode? Imagine, meus irmãos, eu fiquei imaginando, enquanto eu escrevi isso aqui, eu fiquei imaginando que aquela árvore, provavelmente não, né? Certamente, foi uma mudinha. Era pequenininha. Cresceu, a ponto de alguém subir nela. Não é? Eu lembrei agora da minha infância, né? Lá no sítio Coité, quase Catolé, né? Sítio Coité, lá em Barbalha, lá no distrito de Arajara, sítio lá onde minha avó mora, sítio Coité, e subia muito lá nos pés de siriguela. Eita, rapaz. Comia até as folhas, que era muito gostosa também. Subia no pé de siriguela. Aí eu lembro que, quando ia assim umas 5 horas, 5 horas da tarde já está escurecendo, né? Aí você sobe no pé de pau lá. Quando você chega lá em cima, tem uma galinha olhando para você, né? Lá em cima do pé. Ô, tempo bom. Aí subia muita galinha, subia em cima dos pés de siriguela. Era bom. Mas por que a árvore fica tão forte assim? O bom enraizamento é fundamental para fortalecer a planta. Quando você está trabalhando com horticultura, né? Fazendo hortas, plantando frutíferas em vasos, essas coisas, existem várias técnicas para enraizar a planta, né? Por quê? Enraizar vai fortalecer a raiz e vai crescer a planta. Com o cabelo é assim também, né? Eu preciso fortalecer meu cabelo, Marcelo, para poder crescer forte. Mas não sei se dá mais tempo, não.
Eu estou careca desde os 13 anos. Estou ficando careca. Calvinista, né? Então, o bom enraizamento é fundamental para fortalecer a planta. Quem anda com Cristo pode estar certo de que está seguro, enraizado nele. Essa expressão aqui, nele radicados, né? Andai nele, andai em Cristo, nele radicados. Essa expressão, ele não está dizendo para a gente se enraizar em Cristo. Né? Para a gente se enraizar. Ele está dizendo que nós já estamos enraizados em Cristo. Nós já estamos seguros em Cristo. Já estamos nele. Certo? Ele fortalece a nossa vida, ele fortalece o nosso crescimento. Já é uma certeza. Mas a segunda expressão, edificados, indica uma continuidade. Aqui já é diferente. Certo? É claro que no português isso não está muito claro, mas a expressão grega indica uma continuidade. Paulo usa aqui uma expressão, uma figura da arquitetura. Certo? Edificados, edificação. E o tempo aqui indica uma contínua ação. Quem anda em Cristo já está enraizado nele, mas como o edifício que está em construção, nós estamos sendo o quê? Construídos. A linguagem é essa. Em Cristo nós estamos sendo construídos. Até o fim. Qual é o fim da vida cristã? Ser parecido com Jesus. Isso significa atingir o ápice da maturidade cristã, da maturidade espiritual. Então a nossa construção vai até aquele dia. É um prédio cheio de andares. Né? Em Cristo nós estamos sendo construídos. Isso nos lembra que, já que estamos sendo construídos, não estamos prontos, totalmente prontos. Ninguém é perfeito, irmãos. E quando você vê defeito na igreja, nas pessoas, lembre-se disso. Todos nós somos um prédio nas mãos de Deus em construção. Em Cristo nós estamos sendo levantados, tijolo por tijolo, coluna por coluna, treliça por treliça, pedra sobre pedra. Ainda somos imperfeitos e a gente precisa ter paciência com os erros dos outros. Muita paciência. Às vezes tem que ter um pouquinho mais do que o normal, né? Mas tem que ter paciência. Uma terceira expressão que Paulo utiliza é confirmados na fé, que provavelmente é um termo jurídico. Um termo jurídico. Sugere um contrato que é ratificado e tornado obrigatório. Eu acredito que Paulo utiliza essa expressão para se referir ao nosso testemunho. Como assim? À medida que nós somos edificados em Cristo, nós somos confirmados. Nós recebemos um testemunho ou uma confirmação de que nós temos fé. É claro que em Cristo nós já estamos seguros, nele radicados, lembra? Nós já estamos seguros. Mas algumas pessoas, às vezes, não se sentem seguras. Lembra que na briga teológica, calvinista e arminiano, existe um que está seguro da salvação e outro que não. Certo? Em termos banais, é isso. Um diz que é possível estar seguro da salvação e outro diz que não. Coloca assim, né? Você pode ter a segurança da salvação e outro diz que não. Certo? Então, independentemente de quem está certo e quem está errado, os dois estão seguros. Porque a segurança da salvação não depende de eu me sentir seguro ou de eu não me sentir seguro. Você está seguro. Mesmo que você se sinta inseguro. Entende? Mas, à medida que eu vou sendo edificado em Cristo, à medida que eu vou crescendo em Cristo, eu vou me sentindo seguro, confirmado. Eu acredito que é nesse sentido que o apóstolo Paulo utiliza essa expressão. À medida que nos firmamos em Cristo, a nossa confiança cresce e vai se confirmando
a nossa fé vai se fortalecendo. E ele diz, tal como fostes instruídos. Então, todos esses termos aqui, ó, radicados, edificados, confirmados na fé, eles já foram instruídos sobre isso. Mas o que é que eles precisam? Permanecer em Cristo, andar em Cristo. Que vai nos ajudar a nos desviarmos do mal, a nos desviarmos dos falsos ensinos e a não sair do caminho do Senhor. É o quê? Permanecer em Cristo, ande em Cristo, caminhe no ensino de Jesus, no Evangelho. E por último, crescendo em ações de graça. Rapaz, é interessante, que tudo o apóstolo Paulo bota gratidão. A palavra ações de graças é Eucaristia, eu falei. E a palavra crescendo aqui é um outro particípio que talvez também seja uma metáfora, que é utilizada para se referir ao crescimento do nível dos rios, a tal ponto que ele sobe as margens, né? Sobe o nível da areia dos rios. O verbo crescer significa ter em abundância. Paulo está dizendo que a nossa caminhada em Cristo deve ser acompanhada de uma vida cheia de gratidão. A gratidão pelo Evangelho deve ser o combustível que aquece a nossa caminhada cristã, derretendo o gelo da frieza espiritual. A gratidão em Cristo, a gratidão pelo Evangelho, que nos torna cada dia mais firmes em Cristo. Se você não é uma pessoa grata a Deus pelo Evangelho, você precisa melhorar nesse ponto. Porque uma pessoa que está firmada em Cristo, que anda em Cristo, ela tem muita gratidão pelo Evangelho. E vive sempre com ações de graças. Eucaristia. Interessante a palavra Eucaristia, ações de graças. Ela tem a ver com alegria e tem a ver com graça. É uma reação alegre por uma graça recebida. Cristo me salvou, Cristo me purificou dos meus pecados. Qual a minha reação? Gratidão. Gratidão. Eu termino com algumas palavras para a nossa reflexão. Olhando para a sua vida hoje, você anda com Cristo da mesma forma que você recebeu ou seu amor por Ele tem esfriado? Olhando para o seu coração hoje, aquele dia que você entregou a sua vida a Jesus para hoje, o que mudou? O seu coração tem esfriado? O seu amor por Deus esfriou? Não se permita viver um cristianismo meramente religioso, enquanto você se desvia do caminho. Cuidado com a mera religiosidade. Ir para a igreja, fazer as coisas da igreja, fazer atividades de igreja, realizar programações de igreja, ministérios de igreja. Tudo tem a ver com ativismo, menos com o cristianismo autêntico. Você está se desviando de Cristo por conta de outros ensinos, outras ideias que estão no seu coração. Mas para passar uma imagem de bom mocinho, boa mocinha, você disfarça com ativismo religioso. Cuidado. Você está se distanciando de Cristo, se não já aconteceu. Olhe para a beleza do Evangelho. O que Cristo fez por amor a você, e tome isso como uma verdade que consola, encoraja, liberta, aquece e enriquece sua vida. Como você recebeu a Cristo, permaneça nele. Tome isso como uma verdade que dê fundamento para a sua vida, que fortalece, que traga encorajamento para a sua vida, para que você não se desvie de Cristo. E por último, não permita que nada corrompa sua fé, sua crença, e te faça sair do caminho que é Cristo. Não deixe que nenhum ensino, nenhuma novidade, não é uma coisa que aparentemente, que tem a aparência de santidade, tem a aparência de evangelho, desvirtue a sua mente e você saia do evangelho puro de Cristo.
Não permita que isso aconteça. Como vocês receberam a Cristo, andem nele. Isso significa permanecer no caminho. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado, Deus, por mais uma vez nos ensinar sobre perseverança e andar nos caminhos do Senhor. Nos fortalece, Deus, a partir do que nós acabamos de ouvir. Que nossas vidas, Deus, nós possamos andarmos com firmeza, baseado na tua palavra, apegados em ti, e que nós possamos, Deus, nos desviar do mal, vivemos sempre ao teu lado. Fortalece a cada um dos irmãos, derrama a tua graça sobre nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém.